muito bom dia para você. O Record News Rural desta terça-feira está no ar. A mandioca é um alimento muito comum na mesa dos brasileiros e o cultivo do tubérculo é a base da produção dos agricultores familiares no entorno de Brasília. A mandioca precisa de pouca manutenção. É por isso que, mesmo sem abundância de mão de obra e mesmo que o solo não esteja muito rico em nutrientes, a raiz tradicional na mesa do brasileiro é a cultura escolhida para o cultivo de muitos produtores em Pirenópolis. O tubérculo costuma ser plantado em outubro com as primeiras chuvas. E tão importante quanto a presença de água, para cultivar mandioca é preciso esperar a lua certa para garantia de uma boa produção. Tem pé de mandioca que às vezes dá uma mandioca, né, na lua nova. E você plantar na minguante dá 10, 20, 30 mandioca num pé só. Antes de o Brasil ser Brasil, já existia por aqui mandioca. Cultivada há mais de 8.000 anos por povos indígenas, ela alimentou aldeias, sustentou expedições, cruzou oceanos e hoje é a base da alimentação de mais de 100 países. Rústica, nutritiva e profundamente brasileira. A mandioca não é só um alimento, é herança cultural, é história viva e é raiz que conecta o passado indígena ao presente de todo brasileiro. Vamos colher alguns pés deste tubérculo? Essa raiz que vira tantos pratos na mesa do brasileiro? Deixa eu ver se ela tá cozinhando bom, peraí. Como é que dá pra saber? Ela já cozinha, tá? O senhor tá descascando ela solta a casca. Ah, ela solta a casca. É. Tô vendo aqui. Quando ela não cozinha, ela fica com a casca agarrada. Além da mandioca, o Sebastião também tem plantado batata. Os pequenos produtores em Pirenópolis vendem o plantio na cidade, em municípios próximos e até em Brasília. Parte das batatas também são vendidas na beira da estrada. A gente leva para casa, lava, seleciona as miudinhas todinhas, só batata de primeira mesmo. E põe nas caixas, leva para beira da estrada lá e põe na banca lá, sabe? Para você pôr lá, vem tudinho. Os vizinhos trocam produções por aqui. Cultivam e se alimentam de tudo que a terra dá. E olha, o clima está favorecendo a colheita de mandioca. Os negócios, porém, seguem lentos. Com as unidades industriais ainda retomando o processamento aos poucos, a demanda por mandioca segue limitada. De acordo com o CPEA, a oferta vem aumentando, já que o clima está favorecendo a colheita da raiz neste início de ano. Por enquanto, os preços seguem estáveis. No mercado de farinhas, a demanda apresenta ligeira recuperação, já que há um número maior de compradores ativos. Para pesquisadores do CPEA, as empresas seguem cumprindo contratos firmados na safra anterior, garantindo as entregas já negociadas. Quanto às fecularias, algumas retomaram os trabalhos e as que estão ativas também priorizam os contratos já realizados. E a colheita da soja também já começou. A expectativa de safra recorde deste ano continua. Em 2025, o Brasil exportou 108,18 milhões de toneladas de soja. De acordo com dados da SECEX, só em dezembro foram 3,38 milhões de toneladas embarcadas, volume 59,3% superior ao escoado em dezembro no ano anterior. A China teve participação importante. Apenas no último mês foram destinadas ao mercado chinês 2,6 milhões de toneladas da oleaginosa, 83,8% a mais do que no mesmo período de 2024. Agora a colheita da soja já começou aqui no Brasil, no norte do Mato Grosso e no oeste do Paraná. O clima colabora para os trabalhos e para a expectativa de boa produtividade e safra recorde nas principais regiões produtoras. As cotações, no entanto, seguem pressionadas com produtores retraídos do spot e liquidez baixa no mercado doméstico. E no Rio Grande do Sul começou a colheita do milho, mas os preços seguem em queda. A colheita da safra de verão começou de forma pontual em algumas regiões gaúchas. Pesquisadores do CPEA apontam que os produtores têm boa expectativa quanto à produção, já que o clima foi favorável em boa parte do período. Diante disso, os compradores estão à espera de aumento na oferta e, com isso, se afastam das aquisições no mercado nacional. Para o Centro de Pesquisas, esses consumidores têm priorizado o uso de estoques negociados antecipadamente. Esse cenário vem pressionando as cotações do milho neste começo de ano.
Do lado vendedor, poucos estão ativos no spot nacional, tendo em vista que eles dão prioridade à colheita e às entregas. O feijão preto está mais caro, resultado da maior procura e da estimativa de redução de área plantada. Pesquisadores do CPEA apontam que os valores do feijão preto estão nos maiores patamares desde outubro do ano passado no Paraná. O impulso vem da maior procura por corretores e agentes das indústrias, que pode estar atrelado à estimativa de redução na área semeada no estado. Os preços do feijão carioca seguem acompanhando a relação de oferta e demanda de cada região, apresentando variação distinta. A procura por feijões brasileiros pelo mercado externo continua em alta. Dados da SECEX apontam exportações recordes em 2025, com 533,19 mil toneladas embarcadas. Quase 60% desse montante foi para a Índia. O principal estado exportador foi o Mato Grosso, com mais de 41% dos embarques. Um produtor de abacaxi do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, resistiu aos desafios do campo e hoje mantém o abastecimento de toda a região. O agricultor segue acreditando na cultura e sabe que o trabalho é duro, mas o negócio vale a pena. Quem nos recebe é o Tiago Lima, produtor de abacaxi. Está na atividade há 5 anos, mas a vida inteira foi ligada à roça. E se você acha que descascar abacaxi é difícil, é porque ainda não viu o trabalho que dá para chegar nesse resultado. Na fazenda, o trabalho começa, mas não demora muito e a previsão se confirma. Duas questões. Primeiro, que a gente tem que agradecer por ela, tá bem que a gente precisa dela, né? Mas o que a gente fica mais temido é a questão de estrada, né? Ela tira um pouco do brix do abacaxi, tira um pouco do doce. Se continuar desse jeito aqui, acredito que atrapalha, porque o abacaxi está no ponto de colheita, né? E quando ele chega no ponto de colheita, se não mandar embora, aí ele começa a dar umas broquinhas, começa a deixar a fruta manchada, a polpa dele fica um pouco imprópria para o consumo mesmo, fica preta mesmo. Nessa área, por exemplo, são 2 hectares, cerca de 30 mil pés de abacaxi. E dá trabalho para cuidar. A colheita começa em outubro e vai até janeiro, mas o trabalho para o plantio dura mais de 1 ano. O Tiago explica que o abacaxi é uma fruta delicada. O sabor depende do manejo, do clima e do cuidado diário. Nos períodos secos, o talo, conhecido como broto, é plantado. Cada fruta pode gerar até 10 novos brotos. Você colhe o abacaxi, manda essa fruta aqui para ceas ou mercados, né? E do lado do abacaxi aqui, nasce essas mudas aqui, de 1 a 5 até 10 mudas. Janeiro, fevereiro a gente pega, vem com os meninos aí e planta essa nova roça. Quando a colheita se aproxima, o cuidado aumenta. O abacaxi é envolvido com papelão ou jornais. O sol direto pode queimar a fruta e alterar o sabor. A gente deixa a fruta fazer a maturação natural dela. Há cerca de 3 anos, o Tiago conta que não lucrava nada. Tudo o que ganhava era investido novamente na roça. Na época, havia muitos produtores na região. Com a oferta alta, a caixa do abacaxi chegou a custar apenas R$20. Aos poucos, os produtores foram abandonando a cultura. E eu, meu irmão, a gente pensou, vamos manter no mercado porque um dia vai melhorar. Toda fase boa e fase ruim, ela é passageira. E eu acredito que agora essa fase ruim passou. Hoje a caixa chega a custar até R$80. Quando você faz uma fruta de qualidade, quando você faz uma coisa que vai agradar a clientela, você não tem dificuldade não. A gente, para vender, a gente não tem muita dificuldade não. Graças a Deus, a saída dele é muita. No comércio, o abacaxi de Presidente Olegário tem identidade. O abacaxi tem que ser de Presidente Olegário. É a primeira pergunta que eles falam quando eles perguntam sobre o abacaxi que eu tenho para vender. Esse abacaxi é bom? Delicioso. Qual o diferencial dele? Sem explicação. Ele não é muito ácido e é muito doce. Muito aprovado. Mesmo, aprovadíssimo. O agronegócio paulista fechou 2025 com superávit. O setor respondeu por mais de 40% do total exportado pelo estado.
De janeiro a dezembro de 2025, o agronegócio paulista registrou um saldo positivo na balança comercial de 23,09 bilhões de reais, o segundo melhor resultado da série histórica. O setor representou 40,5% do total exportado pelo estado de São Paulo, ano passado. As exportações do agro somaram 28 bilhões 820 milhões de dólares, enquanto as importações totalizaram 5 bilhões 730 milhões de dólares. Os dados são da Diretoria de Pesquisa do Agronegócio, a PTA, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O complexo sucroalcooleiro liderou a pauta de exportações com 31% de participação. Na sequência vieram o setor de carnes, sucos, praticamente concentrados no suco de laranja, produtos florestais e soja. Esses 5 grupos, juntos, foram responsáveis por 75% das exportações paulistas. O clima do Cerrado oferece o ambiente adequado para o cultivo da uva. Dias quentes e noites frias no inverno, com pouca chuva, garantem as condições ideais para o desenvolvimento da fruta. Para aproveitar a oportunidade de negócio, um produtor de Morrinhos, em Goiás, abriu as portas da propriedade para o turismo rural. O projeto nasceu há 2 anos, com um sonho simples: aproximar as pessoas da vida no campo e do prazer de colher a fruta direto do pé. Hoje a gente já implementou a plantação de uvas aqui com o objetivo do turismo, tá? Porque é uma das frutas que mais atrai o turista hoje para vir visitar a gente aqui. Planejada exclusivamente para o turismo de frutas, a estância se tornou referência em Goiás. De acordo com o levantamento do IBGE, a produção de uva no estado cresceu cerca de 13,5%. O clima goiano favorece o bom crescimento da fruta. Principalmente na temporada de julho, tá? Na temporada de julho, porque não chove, tá? Então em julho aqui a gente tem uma umidade baixa e temperatura não tão alta, então as uvas são produzidas de uma forma excepcional. As visitações acontecem 2 vezes ao ano, nos meses de julho e dezembro, e podem se estender até janeiro, sempre respeitando o ciclo da produção. E agora que estamos na temporada de dezembro, as uvas já estão no ponto certo, maduras, doces e prontas para colheita. Uma experiência que encanta crianças e adultos. Agora, o Adelmo vai mostrar pra gente sobre as variedades da uva que tem aqui, na Estância das Frutas. A Niagara Rosa é uma uva americana, tá? Ela é de dupla aptidão, ela é tanto para consumo in natura quanto para fazer vinhos e sucos, tá? Mas aqui no estado de Goiás é uma uva que é conhecida como a uva de Natal, tá? É nessa época do ano que os nossos supermercados enchem, né, dessa uva, então é gostinho de final de ano. Essa daqui também é da família das Niágaras, tá? É uma Niágara branca, tá? Embora vocês possam olhar e falar assim, mas ela é verde, tá? Quando ela vai ficar bem madura, ela fica com uma coloração um pouquinho mais para branca, tá? Do que para verde. O Adelmo oferece aos visitantes uma experiência completa. Antes de descer para as videiras, os visitantes recebem orientações sobre todas as particularidades da uva. Depois do tour e de saborear a fruta, os visitantes ainda podem comprar um vinho e experimentá-lo. O seu Claudemiro é cliente assíduo da Estância das Frutas. Aproveita a safra e faz a visita e já leva, né? Para casa tem o vinho da uva, tem as uvas muito sadias, doce, né? E a gente leva para os colegas, para a família, né? Mais do que turismo, a Estância das Frutas mostra que o campo também é espaço de aprendizado, conexão e memórias afetivas, com aquele gostinho de uva colhida no pé. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para hoje em todo o país. A terça-feira será marcada por calor, tempo mais abafado e aumento das instabilidades, com pancadas de chuva e temporais em várias regiões do país, principalmente entre a tarde e a noite. No sul, o dia começa com maior cobertura de nuvens ao longo do litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, além do norte do Paraná. Ao longo da manhã, a nebulosidade também aumenta sobre os estados paranaense e catarinense.
Enquanto no interior e oeste do Rio Grande do Sul, o tempo deve abrir mais. A partir da tarde, o céu fica mais carregado no norte e leste do Paraná, além da metade leste de Santa Catarina. No sudeste, manhã com sol entre nuvens em grande parte da região, com maior nebulosidade já no início do dia, no norte e oeste de São Paulo, além do interior de Minas. Ao longo do dia, nuvens mais carregadas em São Paulo, Minas, Rio e no Espírito Santo, deixando o céu encoberto em vários momentos, principalmente à tarde. No centro-oeste, o dia começa com variação de nebulosidade, mas com rápido aumento de nuvens desde a manhã em Mato Grosso e posteriormente em Goiás e em Mato Grosso do Sul. Céu mais fechado desde cedo também no interior do Maranhão e do Piauí. E ao longo do dia, a nebulosidade também aumenta no sul da Bahia. No litoral norte da região, céu com bastante nuvens, além do Ceará, Rio Grande do Norte, áreas de Pernambuco e da Paraíba. Enquanto no restante da região, o sol aparece entre algumas nuvens. E no norte, a nebulosidade também é maior desde a madrugada em grande parte da região, principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Pará. E no norte do Amapá, o céu permanece encoberto. Madrugada e manhã com chuva fraca a moderada na faixa litorânea gaúcha, Santa Catarina, além do norte do Paraná, com destaque para o litoral norte catarinense, onde a chuva pode ser mais intensa. Até o fim da manhã, as pancadas se espalham pelo estado paranaense e catarinense, ainda com menor intensidade. À tarde, o calor e a umidade reforçam as instabilidades, e chove de maneira moderada a forte no norte e leste do Paraná, além da metade leste de Santa Catarina, e há risco de temporais. Já no litoral do Rio Grande do Sul, a chuva ocorre de maneira mais fraca. Pela manhã, há previsão de pancadas de chuva no norte e oeste de São Paulo, além do interior de Minas, com chuva mais fraca no leste mineiro. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam e chove de maneira moderada a forte em São Paulo, grande parte de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com risco de temporais no estado paulista, Triângulo Mineiro, sul e oeste de Minas e extremo sul fluminense. E à noite a chuva diminui, mas ainda pode ocorrer de maneira isolada. Na região central do país, madrugada com chuva mais concentrada em Mato Grosso. E pela manhã, as instabilidades também aumentam em Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, chove de maneira moderada a forte pela região. E há risco de temporais no noroeste mato-grossense, leste de Mato Grosso do Sul, além do sul e leste de Goiás. Chuva forte nas primeiras horas do dia no interior do Maranhão e do Piauí, e entre o fim da manhã e a tarde, as pancadas aumentam no Maranhão e também no sul da Bahia. E na região norte do país, também chove de maneira mais forte no Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam e se espalham também pelo Tocantins, sul e oeste de Roraima. Há risco de temporais em algumas áreas, e no Acre, além do oeste e sul do Amazonas, a situação é de perigo para volumes elevados de chuva. Rajadas de vento seguem ocorrendo em boa parte do país. E na região dos lagos, no Rio de Janeiro, além do interior do Nordeste e faixa litorânea entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, podem ser mais fortes, chegando até os 70 km por hora. E o tempo deve continuar mais seco em áreas do interior do Nordeste, norte da Bahia, interior do Piauí, além do oeste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com a umidade do ar podendo ficar abaixo dos 30%. E em relação às temperaturas para esta terça, máximas de 28 graus em Goiânia e Cuiabá, 30 em Belo Horizonte, 31 em São Paulo e em Salvador e até 32 graus em Porto Alegre. Apesar dos preços baixos, a área cultivada de algodão no Brasil aumentou na safra 2024-25. No período, o país liderou as exportações globais da pluma. Qual é a expectativa agora, a perspectiva para 2026? Quem conversa com a gente sobre a cultura é Davi Vaz, presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a ANEA. Muito bom dia, Davi, seja bem-vindo. Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos os companheiros aqui no Record News. Vamos falar aí dos nossos desafios aí, tanto do último ano que foi aqui para frente em relação à nossa pluma. É isso. Bom, no ano passado, o Brasil se consolidou como o principal fornecedor de algodão para o mundo. Mas não foi um caminho fácil, né? Foi um caminho longo até chegar aqui. E agora, o que isso representa para o setor brasileiro?
Bom, um caminho bastante longo, Ingrid, que a gente vem percorrendo já há muitos anos, né? Desde que o Brasil começou a exportar algodão. Juntos, né, a ANEA, a Abrapa, que são os produtores de algodão, com uma iniciativa junto com a Apex, que chama Cotton Brasil. A gente tem viajado o mundo inteiro para promover a nossa fibra, para que as pessoas conheçam a qualidade dela, para que aprendam a usá-la dentro da fábrica e entendam a viabilidade dela. Então, é um trabalho que vem feito já há muitos anos e ele vem dando resultado. A gente se tornou o maior exportador de algodão no ano passado. Esse ano a gente mantém a posição, mesmo tendo países como a China que deixaram, né, de comprar metade do que tinham comprado no ano passado. Mas a gente abriu um leque, né, de vários países vindo atrás da nossa fibra, que está reconhecida mundialmente pela sua qualidade, pela rastreabilidade e pela sustentabilidade. Então, os compradores vêm aqui conhecer o nosso algodão, né, durante o começo da safra. Nós vamos até os países para promover, né, o produto. Então, em todos os momentos, a gente vai lá, mostra, escuta o que eles têm para falar, para a gente sempre aprender e melhorar. E é uma agricultura muito nova no Brasil, né? O algodão, da maneira como a gente conhece aqui no Brasil, ele é fruto de menos de 30 anos de produção e a gente cresceu tanto e já consegue, né, atingir o maior, né, o máximo lugar como o maior exportador do mundo. E levando para todos os países, né? Todos os tradicionais consumidores de algodão. É isso, vamos falar mais sobre tudo isso, vamos esmiuçar mais detalhes. As exportações atingiram 3 milhões e 30 mil toneladas no ano passado, que é um crescimento de 9% em relação a 2024. Você falou aí de China, que deixou de comprar um pouco. Quem são os principais compradores de algodão brasileiro? Para onde vai o nosso algodão? Bom, a China ainda continua, né, como o maior destino do nosso algodão, mas a gente tem China, tem Bangladesh, tem Paquistão, Turquia, Vietnã, Indonésia, Coreia do Sul, todo o Sudeste Asiático, né, e um pedaço da Europa com a Turquia, outros países também, mas esses são os principais países. Acho que nesse último ano a boa surpresa foi o crescimento que a gente teve na Índia, e o Egito, né? O Egito, que era um país que pouco importava algodão, a gente cresceu 200% na última safra com eles. Eles já importaram quase 100 mil toneladas de algodão brasileiro, e é um grande crescimento, né? Então a gente está espalhado basicamente na Ásia e um pouquinho, um pé ali na Europa, mas a gente está falando mais de Ásia. E é interessante quando você fala do Egito, porque a gente sempre ouviu falar do algodão egípcio, que é muito mais caro, o fio egípcio, né? Que é muito caro, que é muito bom, que é de muita qualidade. Então agora o algodão, ou melhor, as coisas feitas com o algodão egípcio é de algodão brasileiro? Algumas coisas? O algodão egípcio muito famoso é uma espécie diferente, é uma fibra extra longa, que pouco se produz no mundo, né? É um nicho de mercado bem específico, com fibras que fazem esses fios famosos longos, aqueles lençóis 1000 fios, né, que são feitos com fibra mais longa. Não é o algodão brasileiro, mas eu tenho certeza que muito produto que aparece aí como sendo feito de algodão egípcio deve ter um pouco de algodão brasileiro. Mas o Egito cresceu bastante na fiação dele nos últimos anos, e como o algodão brasileiro é uma espécie que é a espécie mais usada no mundo, eles têm comprado bastante algodão no Brasil. E aí é interessante a gente observar o seguinte, que a gente vê pesquisas, vê comentários do mercado, que o mercado não está aumentando, não é que está se consumindo mais algodão, né? Mas está crescendo o consumo do algodão brasileiro. Como é que então o Brasil vem conquistando esse espaço? Essa conquista de mercado vem através de muito trabalho, né, de associações como a ANEA e a Abrapa, que são exportadores e produtores juntos, viajando o mundo inteiro, indo atrás dos clientes, mostrando para eles a nossa qualidade, mostrando para eles a nossa capacidade de embarque, que eles podem ficar tranquilos que recebem o nosso algodão a tempo de usar. E aí, com todo esse trabalho de convencimento, de aprendizado, de ensinamentos, e aprendizado nosso também, né, de como a gente pode melhorar a nossa pluma, de como a gente pode melhorar os nossos embarques, a gente tem conquistado mais mercados, né? A gente fala que a Coreia do Sul foi um dos países que abriu a porta para o Brasil no passado. Hoje é um mercado relativamente pequeno, mas que a gente continua indo lá para aprender com eles. E outros mercados abriram. Então, a gente tem basicamente o maior market share em todos os destinos. Todos os destinos, eles têm como o Brasil o maior importador, né, do lado deles. Então,
é um trabalho muito bem feito de ir lá, convencimento, é um trabalho bastante difícil, mas que a gente faz com muita vontade, que a gente é apaixonado pelo algodão e leva essa mensagem pelo mundo inteiro, né? Trazendo as pessoas, inclusive, para cá. A gente faz uma missão, Ingrid, de compradores, onde a gente leva os consumidores de algodão para conhecer as nossas lavouras, as nossas algodoeiras, os nossos laboratórios, para percorrer um pouco do caminho que o algodão percorre até chegar no porto, para chegar para eles. Então, a gente efetivamente mostra tudo para eles e tem feito isso com a ajuda da Apex nos últimos anos, um projeto muito legal, muito bom para o Brasil, que chama Cotton Brasil, onde a gente tem ganho muito mercado lá fora através disso, através do conhecimento, né? E é interessante, né? A gente aqui da Record News já teve a oportunidade de participar de dias de campo, de algodão, de Congresso Brasileiro do Algodão. A gente conversava até isso agora há pouco, antes de entrar no ar. E é muito interessante ver essa cadeia. Primeiro que pelas imagens a gente já vê, né? A lavoura de algodão parece, na verdade, uma lavoura de nuvens, né? É muito bonito de se ver, é uma cultura muito bonita, muito interessante, muito curiosa. E olha só, é muito bonito mesmo. E aí a gente percebe que não é só beleza, é cuidado, é sustentabilidade. O algodão brasileiro também tem um selo de rastreabilidade, de competência, né, de produção, e isso é reconhecido lá fora. O algodão brasileiro é reconhecido por essa qualidade também. Queria que você explicasse um pouco dessa cadeia com relação à rastreabilidade, que é, se não o único, o país que tem esse programa mais sólido, né? Você pode ver pela etiqueta da roupa, da toalha que você compra e saber de onde é que veio aquele algodão. Isso é um trabalho fantástico. A cultura do algodão é uma cultura linda, né? Uma cultura de 6 meses a 8 meses na lavoura, que dá muito trabalho e começa muito antes com o planejamento agrícola, então é uma cultura muito longa. Dá muito trabalho e é muito prazerosa, mas acho que o ponto que você traz de rastreabilidade, no Brasil é o único país do mundo onde é possível você rastrear de que fazenda que vem o produto. Por exemplo, essa camisa que eu estou usando, Ingrid, eu comprei aqui de um varejista brasileiro. Ela é feita com algodão brasileiro e eu tenho um QR Code na camisa que eu consigo acessar e descobrir de onde veio esse algodão. Mostra todas as fazendas que vieram, mostra a fiação que passou, mostra a tecelagem que passou, a confecção e qual é o varejista que tá vendendo. Então, hoje a gente consegue fazer isso para quase a totalidade da nossa produção. Obviamente que a gente precisa do varejo engajado, interessado em fazer isso, mas é uma coisa que a Abrapa já tem há muitos anos, né? Então a gente tem cada algodão, cada fardo de algodão, né? Que o algodão em pluma entre um fardo, ele tem um CPF como a gente e ele é rastreado de ponta a ponta. Então é um fardo único com as suas características únicas. Então o algodão, ele é certificado pelo ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável, e a gente já tem mais de 80% da safra certificada pelo ABF, que garante também a rastreabilidade. E além disso, tem uma certificação internacional, que é o Better Cotton, que hoje ele também ele corresponde a mais de 80% da produção brasileira. Para vocês terem uma ideia da produção mundial de algodão sustentável, metade da produção está aqui no Brasil. Então, é um país que é reconhecido não só por sua qualidade, mas também pela sustentabilidade, né? A gente tem práticas sociais, ambientais e de governança bastante avançadas. O nosso Código Florestal é um código bastante rígido, a gente tem leis trabalhistas muito rígidas e a gente, no caso do algodão, se orgulha disso, né? A gente pode passar essa mensagem por o mundo inteiro sabendo que a gente faz um produto que ele é muito bom e ele é muito responsável. É importante. E é facilmente auditado por qualquer um, desculpa, viu? Imagina que é isso, eu ia dizer isso, porque não é só assim, eu produzo de maneira limpa, não. Tem regras, tem certificações que não são só nacionais, mas seguindo parâmetros internacionais para que ele tenha esse selo, essa chancela, digamos assim, né, de responsabilidade de toda a cadeia. E quando você compra um produto que traz esse selo que você pode rastrear, é muito interessante. E aí, eu já tinha dito um pouco antes, que o mercado, infelizmente, ele não está crescendo, né? O consumo não está em expansão. Hoje a gente vê muito a questão dos tecidos sintéticos por uma questão de custo e tal, mas é óbvio que a durabilidade, que a qualidade, com esse calor que está fazendo, o algodão, sem dúvida, é um material que não dá para ser substituído, né? O algodão é um material que ele respira muito melhor, né? É um material que faz melhor para o nosso corpo, é um material que faz melhor para o meio ambiente,
mas nessa briga que a gente vem de preço, principalmente a fibra plástica, né, o poliéster que vem do combustível fóssil, é um derivado do petróleo, ele conquista mercado por ter seu preço fácil, né, um preço baixo e uma fácil acessibilidade na Ásia. Então é o grande concorrente, é o que vem ganhando o mercado. O algodão, muito bem observado, nos últimos 10, 15 anos não cresce o consumo total. A gente está ganhando market share em cima das outras origens, mas já desde o ano passado, brasileiros, australianos e americanos se juntaram com o intuito de promover mais a fibra natural, né? Não só o algodão, mas qualquer tipo de fibra natural. Que a gente entende que é melhor para o meio ambiente, é melhor para o ser humano. Hoje nós inalamos microplásticos que são derivados da roupa que a gente está usando, do que vem com poliéster também. Então a gente não sabe os efeitos disso na saúde humana, mas a gente sabe que a gente está inalando esses plásticos. No caso do algodão, ele é biodegradável, né? Ele não faz mal ao meio ambiente. Existem testes onde você coloca uma roupa de algodão e ela é diluída na terra. Então, assim, o algodão tem, e com certeza, com esse calorão que a gente está vivendo aqui no Brasil inteiro, em várias partes do mundo, aí ele respira muito melhor, é muito agradável, o toque dele é gostoso. Eu sou apaixonado por algodão e o meu guarda-roupa ele é 100% algodão. Mas eu sei que é porque eu estou há muito tempo nessa cadeia, mas mais e mais pessoas deveriam se preocupar com isso, né? Procurar um produto feito com o nosso algodão, né? Acho que é um orgulho. A gente que gera tantas divisas para o país, são mais de 5 bilhões de receita todo ano que o algodão brasileiro traz aqui para o Brasil, fora os empregos diretos e indiretos na cadeia. Então a gente tem que se orgulhar do nosso produto e usar ele cada vez mais. Bom, a gente vem acompanhando nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos meses, enfim, que os preços, eles estão em patamares mais baixos, digamos assim, né? Eu queria, rapidamente, antes da gente encerrar, que você falasse um pouco sobre isso, mas que trouxesse também perspectivas para esse ano, para 2026, né? 2025 a gente fechou volume exportado muito alto. Como é que está para 2026 essa projeção, tanto com relação a valores como produção? Em relação à produção, os produtores até divulgaram na última Câmara Setorial, no começo de dezembro, uma redução diária, né, em função dos preços baixos. Os preços realmente, quando a gente olha o gráfico, eles estão para baixo da média histórica, isso em função do grande aumento na produção e do não crescimento. E também porque a gente veio de preços muito altos. Isso favoreceu a produção. Daqui para frente, aí, olhando para o Brasil, a gente tem bastante algodão para ser exportado, porque a nossa safra começou um pouco atrasada, então os nossos números de embarque de julho não foram tão fortes, mas a gente tem a capacidade de embarcar muito algodão no primeiro semestre do ano. E embora a gente tenha uma redução de safra, onde a Brapa coloca próximo de 10% de redução, ano contra ano, a gente ainda vai ter bastante algodão para ser exportado. Então, acredito que no ano que vem a gente tem capacidade, sim, de até talvez bater esse número que a gente exportou esse ano, né, do total de algodão. Agora, em relação em preços, depende muito de uma dinâmica mundial. A gente tem a Bolsa em Nova York, a gente está vivendo um mundo ainda com bastante volatilidade, com muitos conflitos, com muita coisa acontecendo, e os investidores, né, segurando um pouco o risco com receio do que pode acontecer. E com esse excesso de oferta de algodão que a gente tem no mundo inteiro, é um pouco difícil da gente, né, vislumbrar algo que possa acontecer e com o impacto político, né? Hoje a gente não sabe de onde vem o risco. Às vezes é uma canetada de um lado ou do outro que pode acontecer e acaba mudando um pouco o preço da commodity, mas eu tenho certeza que o Brasil vai continuar crescendo com responsabilidade e continuar fornecendo algodão para todos os países, todos os nossos clientes no mundo inteiro, levar esse algodão com qualidade, com sustentabilidade, com rastreabilidade, uma fibra natural que a gente tem muito orgulho de fazer e sem dúvida, saiu o relatório do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando um pouco do balanço da oferta e demanda, e ainda se prevê mais, né, produção do que consumo, mas quem sabe para o próximo ano, com esses preços baixos, a gente não tem um incentivo às pessoas consumirem mais algodão, e aí sim a gente pode ser que encontre uma melhora demanda para o nosso produto, e aí os preços encontrem um patamar um pouco mais saudável para o produtor também. É isso, como a gente costuma brincar, são várias variáveis
né, que interferem em toda a cadeia, assim como no agro de uma maneira geral. Mas é isso, às vezes, né, é uma oportunidade para que o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro também, né, consuma mais, tenha mais acesso e reconheça, é aquilo que a gente fala, né, é toda uma cadeia, você deu vários números, mas é toda uma cadeia que você investe e tem de volta os benefícios, né, tanto com relação a você mesmo como a sociedade, como emprego, renda, enfim, é muita coisa. A gente segue acompanhando esse mercado, todas essas variáveis, e nos falamos em breve. Muito obrigada, viu, Davi? Não, obrigado, Ingrid. Acho que pedir para o consumidor ter um consumo consciente, né? Olhar, buscar conhecer o que ele está comprando e, sem dúvida, escolher o algodão brasileiro aí para ajudar a gente com a demanda e ajudar o nosso país. Aí, muito obrigado e a gente fica à disposição quando vocês precisarem. Um bom dia para todos. Bom dia, um ótimo ano para você. Essa edição do Record News Rural termina por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até a próxima.